Graça e paz, meus queridos amados em Cristo Jesus. Em nossa lição diária, nós vamos estar fazendo a leitura de 2 Crônicas 32, capítulo 32, do versículo 24 ao 33. Dando continuidade à lição 10, que tem como tema oração, sinal e cura. E item 2, né? No caso aí nós vamos estar dando a sequência da lição de domingo passado, que a lição 9, item 1, falou dos mesmos temas, e nós vamos estar dando continuidade agora com a lição 10, trabalhando esse mesmo tema, que é a parte 2 da lição, onde estamos trabalhando aqui um pouco sobre os feitos do Senhor na vida do rei Ezequias, onde Deus trabalhou na vida dele na oração, sinal e cura, para que nós possamos entender esses processos, procurar examinar as questões das orações respondidas na cura de Ezequias, né, e entender quais são os efeitos positivos de orar ao Senhor também em tempos de crise. A oração em muito tem os seus efeitos, e isso é graça de Deus, né? E com isso nós precisamos almejar a constância de uma vida de oração, e essa lição vem procurar nos trazer essa constância de entregar-se em coração confiantemente ao Senhor, né? Então nós temos que entregar o nosso coração confiantemente ao Senhor, sempre buscando uma vida devocional diária com Ele, recorrer a todas as ocasiões aos cuidados do Senhor. Isso nós devemos fazer sempre. E a leitura de livro de 2 Crônicas, capítulo 32, do versículo 24 até o 33, a palavra diz assim: Naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente. Então orou ao Senhor, ele falou, ele deu um sinal. Mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhe foram feitos, pois o seu coração se exaltou, pelo que houve ira contra ele e contra Judá e Jerusalém. Ezequias, porém, se humilhou por ter exaltado o seu coração, ele e os habitantes de Jerusalém, e a ira do Senhor não veio contra eles nos dias de Ezequias. Teve Ezequias riqueza e glória em grande abundância. Proveu-se de tesourarias para prata, ouro, pedras preciosas, especiarias, escudos e toda sorte de objetos desejáveis. Também proveu-se de armazém para a colheita do cereal, do vinho, do azeite e de estrebarias para toda espécie de animais e de redis para os rebanhos. Edificou também cidades e possuiu ovelhas e vacas em abundância, porque Deus lhe tinha dado muito numerosas possessões. Também o mesmo Ezequias tapou o manancial superior das águas de Gion e as canalizou para o ocidente da cidade de Davi. Ezequias prosperou em toda a sua obra. Contudo, quando os embaixadores dos príncipes da Babilônia lhe foram enviados para se informarem do prodígio que se dera naquela terra, Deus o desamparou para prová-lo e fazê-lo conhecer tudo que lhe estava no coração. Bom, essa leitura feita aqui em 2 Crônicas, do capítulo 32, do capítulo 32, a partir do versículo 24 até o 33, ela traz uma breve síntese sobre a doença de Ezequias. Sobre a doença de Ezequias, a enfermidade, né? E que ali foi curada pela graça de Deus, utilizando um emplaste de figo, uma massa de figo ali, colocando sobre a úlcera, né, sobre a ferida, e ali ele foi curado.
Mas a questão que é colocada aqui pelo autor, e inclusive ele não é o autor que escreveu este livro, ele não detalhou muito essa questão da doença de Ezequias e também com relação à vinda dos espias, né, dos embaixadores ali da Babilônia, ao reinado de Ezequias, porque eles estavam querendo saber o que realmente aconteceu para que mais de 130 mil homens fossem mortos, homens que estavam ali para destruir Ezequias. Os assírios, eles viam numa grande força e era o grande poderio da época, mas o Senhor com o seu anjo fez perecer muitos soldados ali. E Senaqueribe voltou para casa, né? Voltou para casa em Nínive e Ezequias foi liberto dessa possível invasão assíria sobre o seu reinado. E a partir de diante, com a promessa de Deus dar-lhe 15 anos de vida a ele, após disso ele morreria, ele teria que arrumar a sua casa. Ezequias ele não cumpriu o feito. Se nós formos ver lá em 2 Reis, capítulo 20, a partir do versículo 1, você vai ver todo o contexto do problemática da enfermidade de Isaías, do momento que Deus envia de Ezequias, problemática de Ezequias, e o momento em que Deus envia o profeta Isaías para falar com ele, né, que o Senhor o curaria, mas que ele teria que arrumar a sua casa, né, teria que arrumar a sua casa. Ezequias, ele ali recebeu a cura do Senhor, começou a cuidar das suas feridas e ficou curado. No momento que ele soube que Senaqueribe, né, iria invadir o seu país, e isso aconteceu, ele vinha invadindo o país, ele teve aí aproximadamente 7 anos para se preparar para essa invasão, até que chegasse ali em Judá, para colocar eles em cativeiro. Então Isaías fez uma grande obra ali naquela cidade, fazendo um segundo muro de fora a fora, construindo um arqueduto para que a água estivesse em abundância ali dentro da cidade, não faltasse nada para ninguém. E Senaqueribe chegou com seus milhares e milhares de soldados, mais de 160 mil homens, para ali subjugar o rei Ezequias. E Senaqueribe ele não poupou desafios e palavras duras com relação ao próprio Deus, né? O nosso Deus é o Deus vivo, é o Deus de Ezequias. E Deus pesou a mão sobre Senaqueribe e também cumpriu a promessa que foi dada a Ezequias em sua oração, que ia livrar, e que ele deveria ali, no entanto, cuidar da sua cidade. Mas ele não se importou, né? Quando ele começou, quando ele ganhou ali, Deus expulsou matou os soldados e livrou Ezequias dessa invasão. Ele se ensoberbeceu com relação a isso. Ele se ensoberbeceu. O rei, o Deus tinha mandado o profeta Isaías falar com ele sobre essa questão da visita dos príncipes da Babilônia, né? Que provavelmente queriam fazer uma aliança com ele para definitivamente jogar por terra o poderio assírio da época. A Babilônia também estava crescendo muito, né? E Ezequias ele foi reprovado nessa visitação dos príncipes da Babilônia para se fazer uma aliança. O rei Ezequias ele não falou aquilo que eles queriam ouvir, né, da mão de Deus sobre a vida dos assírios. Ele se prestou a mostrar os seus armamentos de guerra, o seu palácio com seus tesouros ali, as suas riquezas, e deu margem para que toda aquela riqueza fosse cobiçada
anos depois, pelos babilônicos, se preparar para tomar a cidade e tomar toda a sua riqueza, e foi o que aconteceu. E Deus tinha falado isso a Ezequias através do profeta Isaías. E ele não se importou apenas com 15 anos que ele teria de sobrevida e que teria paz, mas não se importou com a sua família, não se importou com o que viria para o povo, nem nada. E isso foi muito triste, esse desleixo de Ezequias. Então, essa lição que nos fala sobre oração, sinal e cura, ela tem mostrado a mão de Deus e a sua benevolência e misericórdia sobre a vida, mas que nós temos uma dívida, vamos colocar assim, não sei se a palavra correta seria isso, né? Mas uma dívida de gratidão a Deus pelo que Ele faz por nossa vida e obediência. A gente recebe de Deus, mas o selo desse receber é obediência irrestrita ao Senhor e à sua palavra. Ele tem nos ensinado assim. Ezequias, ele perdeu muito com isso. E o seu filho, quando assumiu o reinado com 12 anos, ele foi um dos piores reis que Judá já teve na história. Muito pior do que o seu próprio avô, né? Muito pior, muito pior. Então, a gente vê ali, né, Deus fazendo o bem e muitas vezes recebendo o mal em troca, né? Ezequias foi um bom rei em termos, mas ele não fez totalmente o que era correto diante de Deus. Mas recebeu da sua graça. Deus é misericordioso por isso. E os que antecederam após a morte de Ezequias foram cativos, foram presos, né, ficaram cativos por muitos anos. O que isso nos traz? Que nós temos que ter uma vida de oração com Deus, mas também uma vida de obediência, uma vida de continuidade no propósito do Senhor, né? A oração, ela não é troca para com Deus, mas é um momento em que a gente conversa com o Senhor e coloca as nossas gratidões e as nossas queixas. Os sinais que nós queremos receber diante de nossas orações, eles estão aí a todo instante à nossa volta, esses sinais. Basta a gente estar com os olhos abertos, o ouvido atento e o coração sensível para ouvir e os olhos para ver e os ouvidos para ouvir aquilo que o Senhor tem mostrado como sinal na nossa vida, né? E muitas vezes sinais, ele está ao nosso alcance, são palpáveis, assim como a pasta de figos foi palpável a Ezequias para curar de uma enfermidade mortal. Entende o que eu estou falando? E a cura virá. E nós temos que ser grato a Deus. Ezequias, por não ser grato a Deus, por não mostrar a vitória do Senhor sobre os assírios e pelo que tem feito pelo seu reino, o Senhor pesou a mão sobre aqueles que antecederam a Ezequias. Isso é uma coisa muito lamentável e não é o que a gente deve desejar para os nossos, aquele que nós amamos. Possamos levar a nossa fé com Deus, a nossa caminhada, as nossas orações, mas sempre sendo grato ao Senhor, né? E nunca deixando de dar testemunho daquilo que Deus fez por nós. Foi Deus que fez. O que eu tenho foi Deus que me deu. Se o meu trabalho eu conquistei coisas, foi Deus que me deu saúde e me deu trabalho e sabedoria para conquistar e para ter. Assim é a vida com o Senhor. Que essa leitura e esta breve palavra possa estar lhe ensinando algo profundo em sua vida. Ninguém deva caminhar sem Deus no coração. Deus é tudo na vida de todos. Que cada um de vocês tenha o dia tranquilo, abençoador, e que esta palavra ela possa nutrir coisas boas em seu coração, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.